Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Na ausência de parlamentar, de outro parlamentar em plenário, farei a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputado Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Filipelli, presente. Deputado Miqueias, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, presente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Geraldo Magela, presente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado César Lacerda, presente. Estão presentes 8 parlamentares. Solicito que o deputado Peniel Pacheco secretarie os trabalhos da sessão e faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Mensagem 224 do Executivo Local, informando que sancionou o projeto 063 que cria, no âmbito da Secretaria de Saúde, o Sistema de Informação de Medicamentos do Distrito Federal. Está vindo mais nenhum projeto aí, não? Mensagem 225, de autoria do Executivo Local, informando que sancionou o projeto de lei 1134, que dispõe sobre a proteção dos bens públicos contra a ação de pichadores e cartazeiros e da outras providências. Requerimento de autoria do deputado Antônio José Cafu. Nos termos do artigo 107 do Regimento Interno da Câmara Legislativa, solicito seja encaminhado para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal o presente requerimento de informação contendo as seguintes questões. Informar quais e quantas ocorrências foram registradas pelas unidades da Secretaria de Segurança Pública no DF no ano de 95, envolvendo abuso, exploração sexual, prostituição e maus tratos de crianças e adolescentes no DF. Especificar a que tipo de rede de exploradores, hotéis, motéis, taxistas, traficantes, proxenetas e outros estão associados às ocorrências acima descritas. Informar quais as providências adotadas por essa Secretaria na apuração e punição dos culpados. Primeiro, então. Damos início ao pequeno expediente comunicado de líderes. Concedo a palavra ao deputado Peniel Pacheco.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de aproveitar esse momento e fazer aqui o registro do seminário ocorrido nesta última quarta-feira aqui na Câmara Legislativa e que eu gostaria de publicamente declarar a importância do evento ocorrido aqui nas dependências da Câmara Legislativa. Foi um seminário proposto por nós, denominado Águas Claras, Realidade e Futuro. E nós desejamos que, quando fizemos a proposição, que as pessoas envolvidas no programa de criação e instalação da cidade de Águas Claras, especialmente as cooperativas habitacionais, pudessem debater as questões referentes à instalação da infraestrutura mínima necessária para dotar aquela região dos equipamentos públicos essenciais para atender a comunidade. O que a gente percebe é que parte das obras deverão ser concluídas até meados deste ano que vem e, provavelmente, aquelas habitações, unidades habitacionais, não poderão ser entregues aos seus titulares, aos seus proprietários adquirentes, porque a infraestrutura básica não terá sido concluída até aquele período. Infelizmente, quando do lançamento do projeto da cidade de Águas Claras, o governo apresentou publicamente uma campanha no sentido de estimular as cooperativas habitacionais, composta por servidores públicos, por vários segmentos empresariais, inclusive nós temos a Cooperleges, que tem lotes adquiridos naquela região. E, infelizmente, o governo, depois de ter feito uma campanha estimulando essas instituições a adquirirem suas unidades, não está agora dando a atenção necessária para viabilizar a infraestrutura básica. Então, nesse seminário foi muito importante ouvir as manifestações da população, ouvir aquelas observações indispensáveis e, portanto, com o registro que nós deveremos estar publicando aqui na Câmara Legislativa, dessas manifestações, nós gostaríamos de ver as autoridades responsáveis pelo projeto para poderem viabilizar a instalação da infraestrutura. Eu quero aqui, senhor presidente, apenas registrar os meus agradecimentos ao Banco de Brasília, ao Sinduscom do Distrito Federal, à Organização das Cooperativas do Distrito Federal, à Cooperleges, e também citar que a ADEME, Associação de Dirigentes de Empresas de Mercado Imobiliário do Distrito Federal, foi coautora da iniciativa e, portanto, nós entendemos que é de extrema importância continuar discutindo essas questões. E lá no seminário, nós falamos que todos os deputados são bem-vindos nessa luta. Nós não queremos que Águas Claras seja uma bandeira política eleitoral, mas Águas Claras, por uma questão de justiça, deveria ser vista por todos nós parlamentares como uma área que precisa da nossa atenção e que precisa que se viabilize a infraestrutura básica para não prejudicar os investidores que ali participaram. Então, eu faço os meus registros e deixo os meus agradecimentos pela tolerância de Vossa Excelência. Obrigado. Concedo a palavra ao deputado Cafu. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, senhoras e senhores, eu gostaria também de aproveitar esse espaço para registrar o encontro regional dos trabalhadores rurais sem terra. De quinta-feira passada até o dia de ontem, 70 delegados e aproximadamente 30, 40 pessoas ligadas à questão da reforma agrária estiveram reunidos no espaço da Facincra, lá próximo de Braslândia, e discutindo, refletindo, debatendo, levantando questões referentes ao tema, já que
para o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, essa bandeira não é uma bandeira apenas deles. Eles entendem que essa bandeira, a bandeira da reforma agrária, deve ser uma bandeira de toda a sociedade brasileira. E acho que o movimento aponta uma coisa muito interessante. Mais do que a questão da reforma agrária, é transformar a sociedade. Eles apontam para uma sociedade que é socialista. A construção da sociedade socialista, ela vai ser feita em cima dessa sociedade velha, conservadora, ultrajadora, essa sociedade que é conivente, muitas vezes, com a exclusão, com a expropriação. E isso faz desse movimento, no nosso entender, do meu partido, um movimento que aponta para uma luta de caráter estratégico, uma luta cotidiana, uma luta sem tréguas, a luta contra o latifúndio, a luta contra a cerca, a luta contra a omissão, a luta contra a conivência. E por isso, senhor presidente, eu queria ler aqui um texto que eles produziram e entregaram a todos que estiveram ali naquele encontro. Justiça se faz com luta. Companheiros, companheiras, durante esses 4 dias que estivemos reunidos, refletimos sobre nossas ações passadas, avaliamos o que foi positivo e negativo para nos ajudar a crescer na luta. Fizemos planejamento, projetamos muitos sonhos para o futuro e com a preocupação de que a justiça se faz com luta. Desejamos, com maior intensidade, que a luta pela reforma agrária e a transformação da sociedade seja realmente uma luta de todos, e não só dos sem terra, mas sim da sociedade. Que o nosso país encontre o caminho do progresso e desenvolvimento, onde não teremos campanhas contra a fome, crianças fora da sala de aula, jovens e adultos analfabetos, pessoas sem atendimento médico, homens explorados pelo homem. Pois onde existe saúde, emprego, educação, distribuição de renda igualitária, há cidadania. As mudanças efetivas são possíveis. Basta que cada um de nós, ao chegar em nosso local de origem, tenhamos a preocupação de transformar nossa vida e a de outros companheiros, participando da vida cotidiana do nosso acampamento, assentamento, da nossa comunidade, do nosso país, opinando, criticando, sugerindo. Desejamos a todos muita paz e harmonia neste Natal e um ano verdadeiramente novo. Coordenação Regional do MST-DF em torno. Segundo encontro regional, reforma agrária, uma luta de todos. E queria dizer que nesse encontro foi tirada a nova coordenação regional do MST, do DF em torno. São compostas por 34 coordenadores, 34 pessoas. A nova executiva regional do MST, composta por 12 pessoas. E os 2 companheiros, um casal, um homem e uma mulher, que vão representar a coordenação do MST, DF em torno, na coordenação nacional. Senhor presidente, era isso o que eu tinha a comunicar. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha, enquanto passo a presidência ao deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, nobres deputadas, nobres deputados, a pedido das deputadas, eu vou declarar que eu sou torcedor do Corinthians, com muita honra. Estamos vendo, e vimos esse final de semana, o desespero do governo em continuar ameaçando os servidores públicos e os trabalhadores de demissão, de redução dos salários, caso a carga tributária não seja aumentada aqui no Distrito Federal. Ora, a população
como um todo, e eu andei muito esse final de semana discutindo a questão do IPTU em várias cidades satélites, a população não aguenta e não aceita de forma nenhuma elevação da carga tributária. O próprio Jornal de Brasília trouxe hoje uma entrevista de várias pessoas, sendo que a esmagadora maioria é contrária. E por que a população é contrária? Por quê? Porque elas já visualizaram um caminho a adotar para o governo para aumentar a receita, sem que seja o caminho do aumento da alíquota tributária. Várias empresas no Distrito Federal quebraram durante esse tempo, faliram, e o motivo dessa falência, logicamente, que são vários, mas um deles é a elevada carga tributária nesse país. Nós, como cidadão, pagamos mais de 50 impostos, mais de 50 impostos. Então, falta ao governo, neste momento, criatividade e falta competência para achar outros caminhos que não sejam da elevação dos tributos. Quem vai sofrer com o IPTU? Eu vejo o governador ir na rádio e dizer para o inquilino não pagar o IPTU, porque o IPTU é imposto sobre propriedade. Está certo, o IPTU é imposto sobre propriedade, e assim ele é taxado. A lei do inquilinato diz que é o proprietário que tem que pagar. Mas a lei federal lá diz que, num acerto entre proprietário e inquilino, o inquilino, se ficar assim acordado, assume essa obrigação. E se assumiu no contrato, se assumiu essa obrigação no contrato, e se ele deixar de pagar, o inquilino vai ser acionado, quer pelo proprietário, quer pela imobiliária. E aí eu quero saber se o governador vai defender esse inquilino. Vai defender. Isso é uma atitude até irresponsável, pregar o não cumprimento à lei. Eu acho que o inquilino não deve pagar IPTU. Então nós temos que trabalhar na área federal para mudar a lei federal, e não pregar desobediência à lei federal. Nós temos que ir lá brigar, e eu vou pedir ao meu partido que faça isso, o Partido Liberal, que o IPTU seja o imposto obrigatório dos proprietários e não dos inquilinos, mas com a mudança da lei federal. Senhor presidente, eu solicito a Vossa Excelência que tenha comigo a mesma compreensão que teve com o deputado Cafu, do PT, que aqui passou algum tempo do seu momento normal. Eu informo ao nobre deputado que essa presidência assumiu agora a direção dos trabalhos e nós temos que, infelizmente, cumprir o regimento. Peço que Vossa Excelência conclua o seu pronunciamento. Então, nós queremos trazer aqui nossa posição contrária, radicalmente, ao aumento do IPTU, ao aumento do ICMS da conta de energia elétrica, porque o governo, se quiser arrecadar, mas se quiser aumentar a receita do Estado, ele pode fazer. Basta que agilize em várias situações, como, por exemplo, a regulamentação dos condomínios, a disponibilização de áreas para empresas, que chame empresários que estão com débito de impostos para sentar numa negociação, que estude a redução das multas. Eu acho que é por aí que o governo vai conseguir aumentar a receita estatal. E não querendo gerar aumento na carga tributária, porque isso demonstra incompetência para governar o Distrito Federal. Antes de conceder a palavra ao próximo orador inscrito, convido o deputado Pirineus a assumir a presidência dos trabalhos. Sair daqui, porque senão vai sobrar para a gente. Do jeito que as coisas estão rolando. Eu tenho que sair, Não, assume aqui, o Majara já está voltando. Rapaz, para a gente, quanto milhão de adversários, é bom para valorizar a vitória. Mas o melhor adversário, então, era o Fluminense. Isso é bom para valorizar a vitória. Esse era o seu Fluminense. Nós usaremos uma cruz para exorcizar o já falou da Rio? Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, a gente fica muito feliz, numa segunda-feira, ver aqui o deputado Peniel Pacheco, que ele me atacou dizendo que eu era representante dos empresários e defender os empresários da ADEME, do Sindicato da Construção Civil, com tanta categoria, com tanto amor, porque esses empresários são empresários sérios, convincentes,
E o deputado Peniel Pacheco faz muito bem. Agora, eu faço essa defesa dos empresários, porque eu sou um empresário. E o deputado Peniel Pacheco, quando fala nos empresários, ele fala porque admira, porque gosta. Eu defendo também causa própria, como Vossa Excelência defende a sua fé em causa própria, defende a sua família em causa própria. Aquele que não defende não se defende em causa própria e tem a ignorância de tentar apartear um companheiro, aquele que não se defende em causa própria, porque a sua causa é podre, e ele tem vergonha de defendê-la. Por isso é que eu acho que eu tenho que defender a minha, porque defendo a minha em causa própria, porque a minha causa não é podre. Nós só ocultamos por isso. Então, e queria dizer uma coisa, eu estou muito preocupado com a situação do pacotão. Muito preocupado, eu tive em visita à minha região, que é a região do Gama, em 103 pesquisas, deputado Cafu, que eu fiz, só um votou favorável ao aumento de IPTU. Então, as regiões mais carentes estão passando problemas sérios e tudo, e que nós temos que refletir, porque está Brasília no colapso e o povo também no colapso. Então, uma medida, eu queria pedir reflexão aos senhores deputados, no sentido de que possam ter uma alternativa para que Brasília possa continuar a viver, para que Brasília possa a não falir, como disse uma jornalista para mim, a Thaís, ela ligou para mim e me disse, você acha que o GDF vai falir? Eu falei, não pode, Thaís, não pode, um minuto só, senhor presidente, não pode falir. Mas ela, sem querer, ela me deu uma alternativa. Essa alternativa, talvez pela juventude dela e pelo saber dela, ela pode ter esquecido, Thaís, mas eu não esqueci, estou trabalhando em cima da sua ideia. E se Deus quiser, nós iremos discutir com a oposição para dar novos rumos ao governo. Quem sabe, vendendo estatais, pondo o carro nos trilhos, nós possamos tirar Brasília da falência. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Peniel. Senhor presidente, nos idos de 1900 e antigamente, havia um grande orador, um tribuno excepcional, cujo nome era Carlos. É pela ordem? É, pela ordem. Eu tenho 5 minutos e vou concluir em seguida. Esse homem chamado Carlos era tremendamente brilhante nas suas colocações. Era de uma inteligência fenomenal. Era um homem que, quando ele falava, os outros tremiam, porque todos respeitavam-no e, mais do que isso, o viam como um homem que tinha realmente grandeza nas suas colocações. Esse homem, Carlos, era alguém que conseguiu, através da sua inteligência e da sua capacidade, fazer-se respeitar pelo seu discurso aliado à prática. E eu quero dizer que o nome deste homem era Carlos Lacerda. E aqui nós temos um deputado que de Lacerda só tem o nome. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado César Lacerda. Eu queria lembrar a Vossa Excelência, senhor presidente, que na Bíblia, na passagem de Cristo por esta terra, semeando bondade e amor, tinha um homem que chamava Judas, que se vendeu por 30 moedas. E hoje, aqui na Câmara Legislativa, graças a Deus, eu acredito que não tenha nenhum Judas. E também, senhor presidente, tinha Confúcio. Confúcio era um filósofo de grande saber que gostava de acender uma vela a Deus e a outra ao diabo. Obrigado. Dando prosseguimento ao pequeno, a fala de liderança, conceda a palavra a Adão Xavier. Adão Xavier. Conceda a palavra ao deputado João de Deus. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ontem, em editorial, parte dele publicado na primeira página, um dos grandes jornais desta cidade comenta sobre a questão que vem sendo discutida nesta Câmara Legislativa do pacote tributário do GDF, que pretende aumentar em até 135% os valores do IPTU para o ano de 1996. Naquele mesmo editorial, o jornal elogiava a postura da oposição de defender o rigor do respeito à lei orgânica e dizia que à oposição, cabia apresentar alternativas. Muito bem, na página 3 do mesmo jornal, numa felicíssima coincidência e no momento de inspirada oportunidade, a oposição apresentava no mesmo matutino, assim como no outro jornal da nossa cidade, suas propostas para que o governo abrisse mão do descabido aumento do IPTU e trilhasse por outros caminhos, no sentido que todos nós queremos, de que o governo tenha dinheiro, tenha receita para fazer não só essas obras que ele está ameaçando paralisar, mas todas as obras que a comunidade do Distrito Federal deseja. E em nosso informativo, nós apontávamos 5 das muitas maneiras que o governo tem de, a curtíssimo prazo e sem custar um tostão para o bolso do povo do Distrito Federal, colocar em seus caixas muito mais dinheiro do que pretende colocar com o despropositado aumento do IPTU. Portanto, a resposta à cobrança feita pelo jornal não veio depois. Veio exatamente no mesmo dia e no mesmo ato. Aliás, o mesmo jornal que no início da semana havia condenado veementemente a solução encontrada pelo governo para resolver seu problema de contas, que é a maneira, lamentavelmente, mais simples e menos eficiente, que é simplesmente jogar a conta nas costas do povo, nas costas do contribuinte, que não tem nenhuma defesa para poder se livrar do aumento do IPTU. É preciso que se reafirme aqui que o IPTU é um imposto dos mais injustos, porque ele pune, inclusive, aqueles que não têm imóveis, já que mesmo os locatários de lotes de apartamentos, casas, salas ou lojas são, em última instância, os responsáveis pelo pagamento daquele tributo. Eu gostaria de, para encerrar, senhor presidente, dizer o seguinte: o governo, numa atitude lamentável, diz no sábado que se a Câmara não aprovar o famigerado pacote, será obrigado a suspender obras de relevante interesse da cidade, como, por exemplo, a duplicação das BR-60, BR-70 e da estação de tratamento de esgotos de Samambaia. E eu gostaria de lembrar o seguinte: a ameaça, o terrorismo que o governo pretende fazer, não tem nenhum fundamento financeiro, já que as obras da BR-60 e da BR-70 somam importância aproximadamente de 7 milhões de reais, se não me engano, e já estão orçadas no orçamento de 95, portanto, são obras que não se beneficiarão ou não se beneficiariam de qualquer aumento de receita que venha a ocorrer em 96. Conclua, deputado. Quanto à obra, para concluir, senhor presidente, para concluir, quanto à obra de ampliação da ET de Samambaia, é preciso lembrar que trata-se de uma obra financiada por um organismo internacional, obra feita pela CAESB, que é uma empresa que não faz parte das verbas orçamentárias do GDF, já que tem receita própria e, portanto, não será beneficiada pelo pacote que o governo do Distrito Federal pretende aprovar aqui. Nós gostaríamos, sim, de ter uma discussão muito séria sobre esse assunto das contas do Distrito Federal, mas, evidentemente, que não podemos aplaudir quando o governo ameaça a sociedade com medidas que não têm nenhum fundamento e que trazem ainda mais intranquilidade a uma cidade que já tem 135 mil pessoas sem emprego. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado João de Deus. Concedo a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Senhores parlamentares, companheiros servidores desta casa, imprensa presente, cidadãos nas galerias. Eu quero deixar registrado aqui um acontecimento, graças ao Governo Democrático Popular, ocorrido na sexta-feira e sábado, 8 e 9, eleição nas escolas públicas do Distrito Federal, eleição de diretores, de vice e dos conselhos. Quero aqui dizer que transcorreu dentro de um espírito de cidadania, de democracia, dando um exemplo de como se construir
a democracia na escola pública do Distrito Federal. Nós fazemos uma avaliação extremamente positiva e aqui, esta casa, quando participou da aprovação do projeto, se sente, neste momento, orgulhosa de ter passado por nós, em 5 anos, o debate desta conquista. Então, deixo este registro de que só a partir de um governo que aposta na organização popular é capaz de encaminhar uma eleição que envolveu 500 mil alunos, 32 mil servidores e quase toda a população do Distrito Federal que tem filhos na escola pública. Mas eu não poderia deixar também de pedir, neste momento da minha intervenção, o registro deste editorial que foi já citado pelo meu companheiro, que me antecedeu neste plenário, que foi veiculado ontem, 10 de dezembro, Brasília Urgente. E eu gostaria de destacar que a avaliação do editorial segue no sentido de que o novo realinhamento de alíquotas não é um assunto que diz respeito apenas à oposição que deseja criticar ou ao governo que deseja realinhar os preços para poder realizar mais obras. O que está em jogo, na verdade, é a cidade. São os cidadãos, são os benefícios que esses impostos poderão trazer. E, em contrapartida, o governo Cristóvão já propôs um conselho que tenha a participação de todos os segmentos da população para acompanhar aquilo que vai ser arrecadado no próximo ano, bem de perto, e aquilo que vai ser gasto. E com relação ao terrorismo, que alegam o governo estar fazendo, o nosso governo nada mais está fazendo do que alertar o colapso que nós podemos viver se nós não tivermos o realinhamento do imposto e pudermos cobrar, consequentemente, ao sinalizarmos que a nossa parte está sendo feita, cobrarmos da área federal aquilo que eles não estão repassando. Se nós continuarmos com a mesma situação hoje, nós teremos um colapso, sim. E também o deputado que me antecedeu esquece que no próprio jornal se comentou os dados que ele disse apresentar à imprensa que o governo possuía em caixa 268 milhões. Os jornalistas, Conclua, não editorialistas, mas os jornalistas que compuseram as matérias internas do jornal, comentam que o deputado apenas esqueceu de dizer que este valor não tinha ainda deduzido aquilo que ia ser pago. 200 milhões na área de pessoal, que existiam gastos de custeio e, inclusive, de pessoal do próprio Distrito Federal. Então, acho que Deputada, a gente conclua. não pode trabalhar com a manipulação de dados. E, por fim, dizer, utilizando do mesmo tempo que o senhor teve condescendência com o deputado anterior, dizer que entrou na casa hoje a substituição do projeto de teto. E nós gostaríamos de ter o teto salarial como mais um dos projetos que incorpora as medidas de contenção de despesa. Porque impor o teto salarial no Distrito Federal, aos moldes do que nós estamos propondo, é uma economia de mais 4 milhões. E quem analisa que nos próximos meses nós teremos dias difíceis, também esses que ganham acima de 6 milhões devem contribuir... Conclua, deputada. Que ganham acima de 6 mil reais devem contribuir, sim, com a economia dos gastos públicos com despesa de pessoal. Portanto, eu solicito, como líder do governo, que seja incluído também como uma das medidas, um dos projetos a serem discutidos neste pacote de projetos que tratam tanto da arrecadação como também da contenção de gastos. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Luiz Estevam. Eu, evidentemente, que, embora meu nome não tenha sido mencionado, houve diversas alocuções da minha pessoa, eu gostaria de simplesmente fazer um reparo dizendo o seguinte, que é evidente que o saldo que o governo dispunha na quarta-feira, ele está sujeito a cada dia a entradas e saídas de dinheiro, assim como a pagamentos a fazer, a transferências da União, a apropriação de receitas de ICMS, IPTU, IPVA, imposto de transmissão de bens intervivos e etc. Portanto, o saldo disponível do governo é um número dinâmico que varia a cada dia, como, aliás, todo mundo sabe. Agora, o número que eu apresentei é um número verdadeiro, extraído da contabilidade do governo, às 21 horas da própria quarta-feira. Muito obrigado. É bom deixar registrado que ele
inclusive foi flagrado pela própria imprensa, dizendo que ele não Deputada, tinha pela conhecimento dos ordem. gastos do governo. Portanto, aquilo que existia em caixa não tinha chegado ao final do mês ainda, o mês fiscal, para fazer os pagamentos dos compromissos que o governo tem. Portanto, nós, nessa disputa de dados, nós podemos, inclusive, conversar como se encontra, até porque é preocupação E essa nossa. presidência, E esse deputada? tem sido o papel do governo nesses últimos dias, mostrar o que significa entrarmos o ano de 96 sem o dinheiro necessário para fazer sequer o reajustamento dos salários dos servidores que tem database em janeiro. Senhor presidente, Com a apenas palavra, para... deputado Luiz Estevam. É o mesmo estabelecer- assunto, Não, deputado. pela ordem, eu gostaria só de dizer o seguinte, que absolutamente o governo, gostaria. os números que o governo apresenta são números em que a gente tem que confiar. E os números são oficiais do governo. Muito obrigado. Deputado, Pela ordem, é o senhor mesmo presidente. assunto. Não, senhor presidente. Pela ordem? Pela ordem, senhor Deputado, presidente. Eu gostaria que Vossa Excelência registrasse aí, mandasse registrar o meu repúdio pela prática antidemocrática do senhor governador do Distrito Federal, chamar os empresários em Águas Claras para fazer lobby e pedir aos empresários para que venha à Câmara Legislativa fazer lobby. Empresário, o dia que quiser fazer lobby na Câmara Legislativa, tem que se candidatar, a exemplo do deputado Luiz Estevam, a exemplo do César Lacerda. Então, eu vou repudiar, estou repudiando esta prática de mandar empresário vir fazer lobby aqui na Câmara Legislativa. Dando prosseguimento. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, eu deputado solicito- Capô. Estou solicitando à mesa que seja... trabalhe de Capô. acordo com o regimento. Ele colocou pela ordem. E todos os deputados têm 5 minutos para colar pela ordem. Dando prosseguimento ao expediente de líder. Com a palavra o deputado Marcos Arruda. Ausente. Passamos à comunicação de parlamentares. Conceda a palavra ao deputado Rodrigo Hollenberg. Concedo a palavra ao deputado Daniel Marques. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Concedo a palavra ao deputado Adão Xavier. Concedo a palavra ao deputado João de Deus. Concedo a palavra ao deputado Tadeu Filipelli. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevam. Concedo a palavra ao deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, eu venho a esta tribuna hoje para fazer uma coisa que eu gostaria de não estar aqui fazendo. Mas como o nosso ofício talvez seja esse, eu venho fazer. Falar do episódio da sessão solene de Samambaia. E, senhor presidente, eu estou de posse aqui e gostaria que Vossa Excelência determinasse a transcrição nos anais da casa de um laudo pericial do Instituto de Criminalista do Distrito Federal que periciou todas as fitas que nós tivemos conhecimento sobre este episódio. E, em particular, um filmete, não pejorativo, mas pelo tamanho publicitário da bancada do PMDB. E também para relatar notícias veiculadas
pela imprensa sobre o nosso comportamento naquela sessão. E no laudo pericial fica absolutamente claro, que o filmete do PMDB foi uma montagem, conforme já havíamos denunciado, grosseira, que pega inserções nossas, como presidente da sessão, em momentos diferentes e coloca como se não tivéssemos nos pronunciado sobre o processo. Isso aqui demonstra claramente como foi a nossa atitude durante toda a sessão. E, inclusive, sobre a versão de que nós teríamos mandado bater em alguém, teríamos mandado que a segurança batesse em alguém, aqui fica muito claro de que, ao contrário do que foi veiculado, nós não mandamos bater em absolutamente ninguém, e fica demonstrado por um laudo pericial de que houve versões truncadas passadas à imprensa intencionalmente para tentar desqualificar o processo, o debate e até o inquérito policial que estava em andamento nesta casa. Eu sempre tive a mais absoluta tranquilidade sobre o nosso procedimento, que for acompanhado por deputados como César Lacerda, Miqueias Paz, Maninha, José Edmar e outros como Tadeu Filipelli, que estavam ali o tempo todo. A nossa tranquilidade nos dava a segurança de que não conseguiriam provar absolutamente nada daquilo que diziam a imprensa ou que se tentava passar para mostrar que nós tínhamos sido omissos ou, em alguns casos, tínhamos ordenado que se batesse. Eu preferi esperar que se pronunciassem os técnicos, que olhassem a fita e pudesse, as fitas, aliás, e pudesse das fitas tirar as conclusões que nós gostaríamos que viesse a público. Eu sempre disse, em todos os momentos, que naquele episódio eu queria a verdade. E tão somente a verdade. Que a verdade pudesse vir a público e pudesse inocentar aqueles que tivessem que inocentar e responsabilizar aqueles que tivessem que responsabilizar. Pois bem, nós estamos agora de posse de um laudo pericial e vamos, naturalmente, usar deste laudo pericial para as providências judiciais cabíveis. Porque não basta recolocar a verdade. É preciso que aqueles que usaram dos fatos com versões indevidas e inadequadas possam ser responsabilizados. Então, senhor presidente, para que permaneça a verdade, nós queremos que este laudo seja transcrito e que seja tornado público, se assim Vossa Excelência achar que deva, porque dele nós tiramos a verdadeira lição. E como já diziam os meus antepassados, e que com a sabedoria popular, a verdade sempre prevalece, e neste caso, como nós estávamos com a consciência absolutamente tranquila, seguros durante todo o tempo, agora temos um instrumento nas mãos que é absolutamente incontestável. E aqueles que usaram da verdade para tentar distorcê-la vão ter que reconhecer que aqui há um laudo pericial, técnico, incontestável. E que nós queremos que junte a ata dessa sessão, senhor presidente. Muito obrigado. Será. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevo, mas antes passa a presidência do deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, não existe laudo incontestável. Não existe laudo incontestável. E, aliás, nós vamos apresentar aqui
nós vamos apresentar aqui, muito em breve, o laudo que está sendo feito pelo maior instituto de peritagem do Brasil, que é a Universidade de Campinas, que dispõe dos melhores laboratórios para purificação e limpeza de som, de forma que todos os surpreendentes diálogos, muitos dos quais ainda não foram revelados pela imprensa, serão exibidos a público por todos os meios de divulgação para que o povo do Distrito Federal possa ter efetivamente o conhecimento, com ampla publicidade, de tudo aquilo que foi dito naquela sessão solene de Samambaia. Eu quero antecipar que realmente o laudo é estarrecedor, porque aquilo que foi publicado até hoje é pouco, perto do mais que foi dito e que será revelado por aquela fita. Eu quero dizer o seguinte, tranquilos estamos nós, porque também naquela mesma fita serão revelados os diálogos mantidos pelos deputados do PMDB e por outros deputados que tradicionalmente integram a bancada de oposição. E é muito bom que o Distrito Federal possa ter conhecimento de tudo que foi dito na sessão solene de Samambaia, porque a partir da revelação daquilo que foi dito, nós vamos poder conhecer com mais profundidade o caráter de algumas pessoas que sobem a esta tribuna, mas que, na verdade, não fazem da prática uma extensão do próprio discurso. Essa briga é uma briga que, na verdade, é uma briga inexistente, porque não há como agredir os fatos. Aliás, o saudoso presidente Tancredo Neves tinha uma das suas grandes máximas e dizia simplesmente o seguinte: eu não agrido fatos, eu não agrido a verdade. Aliás, é muito curioso, porque a Câmara Legislativa do Distrito Federal, uma funcionária da Câmara Legislativa, subordinada diretamente à presidência e demissível a qualquer momento pelo mesmo presidente, foi a encarregada de conduzir um mal feito inquérito a respeito dos incidentes de Samambaia. E, curiosamente, esse inquérito tem coisas inacreditáveis. Tem, por exemplo, uma declaração do delegado Paulo César, da 26ª Delegacia de Samambaia, em que ele já se manifestou a mim que o que está escrito ali não espelha o que ele declarou, me pediu que solicitasse que fosse novamente ouvido, encaminhei essa solicitação à delegada responsável e ela encerrou o inquérito sem ouvir novamente o delegado Paulo César. Mais do que isso, nenhum dos 8 deputados do PMDB ou o deputado Renato Rainha, que estavam presentes naquela sessão e que foram testemunhas de tudo o que aconteceu, foi ouvido no suspeitíssimo inquérito. Mais do que isso, é um inquérito inédito, porque na sua portaria de abertura, portanto, antes mesmo, e tem que rir mesmo, porque a coisa é risível, eu não posso falar nisso sem rir, porque antes mesmo de iniciar o inquérito, na primorosa portaria de abertura, assinada pela diligente, obediente, subserviente e serviçal delegada, ela já aponta quem são os culpados, antes mesmo de iniciar a oitiva das testemunhas arroladas. E é por essa razão que nós precisamos mostrar a verdade ao povo do Distrito Federal. Porque nós do PMDB não temos medo dessa verdade. Quem tem medo dessa verdade é que procure antecipadamente apresentar outras versões. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Tadeu Filipelli. Concedo a palavra ao deputado Cafu. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras e senhores aqui presentes, eu fico estarrecido com a pedância, com a arrogância e com o veneno da jararaca. Porque a jararaca, normalmente, ela enrodilha e ela acaba dando bote em si mesmo. É triste o bote que é dado antes da conclusão. Aqui foi dito
foi dito, em tom inclusive ameaçador, o dono da cidade, né, o dono da voz, o dono da opinião pública, o dono das intenções, o dono da verdade, ele diz inclusive que o laudo vai apontar. É desqualificante. É chamar todos nós de imbecis. Isso eu não admito. Eu não admito. Eu não admito o poder econômico utilizar de tergiversar. Eu não admito o poder do cheque querer comprar, inclusive o trabalho de uma funcionária dessa casa, desqualificando uma funcionária dessa casa que não foi indicada pela atual direção da mesa, não. Ela permanece, nós respeitamos o trabalho dela. Agora eu quero aqui dizer uma coisa. Eu queria pedir ao plenário dessa casa que fizesse um levantamento da postura da CCJ com relação a o jurídico e o constitucional daquilo que foi apreciado naquele plenário ali. Da maneira como é conduzida a CCJ. E aí eu lembro uma passagem da jornalista Danusa Leão, quando diz, triste, ela diz que não entendia, ela diz lá atrás, na coluna social dela, que era para ela um espanto, uma comissão de Constituição e Justiça ser dirigido por aquele que avaliou a Operação Uruguai. Queria saber do relatório do governo uruguaio sobre a Operação Uruguai. Queria saber se nós somos capazes, de cabeça erguida, dizer que a CCJ nos honra, dirigida por quem dirige esse ano. Queria mais, não utilizando espaço na imprensa para tergiversar, para utilizar de falácias, de jogo de cena. Eu não quero aqui dizer que o PMDB está enlameado, não. Não vou dizer isso. Mas eu acho que essas práticas não qualificam quem se utiliza delas, porque é baseado no veneno. E o veneno vai matar a própria matriz. Esse útero está se envenenando cada vez mais. E ao envenenar, apodrece, fica caquético, fica deplorável. E é tamanho, não é, o asco, as ilações, que eu não tenho nenhuma dúvida. Essa cidade, ela é maior do que tudo isso. Essa cidade, ela tem um lado não podre. Essa cidade, ela tem um lado não feito nas hostes da corte. Essa cidade, ela não vai viver de coluna social. Essa cidade não precisa de prepotentes. Essa cidade, ela constrói cidadania. E acho que o plenário dessa casa não pode se submeter a essas ilações, que são, na realidade, uma ameaça ao destino muito maior, que é uma cidade amiga, prazerosa, fraterna, justa e solidária. Não com o modo como subiu um parlamentar aqui e praticou aquilo que eu chamo de indecência verbal. Obrigado. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, o deputado João de Deus. O deputado Carlos Monteiro falou que eu não vou falar. Com a palavra, o deputado João de Deus. Senhor presidente, eu solicito de Vossa Excelência que seja retirada das notas taquigráficas as palavras do deputado Luiz Estevo, aonde ofende diretamente a coordenadora, a doutora Fontinelli, aonde ele diz que a doutora Fontinelli é subserviente, servil, e nós entendemos que a doutora Fontinelli é uma servidora que tem prestado um grande serviço à Câmara Legislativa do Distrito Federal. A presidência acata e solicita que sejam retiradas da intervenção do deputado Luiz Estevão as palavras solicitadas pelo deputado João de Deus. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o deputado Luiz Estevão. Gostaria aqui de protestar contra o baixíssimo nível do pronunciamento do deputado que me sucedeu, e ele apenas reafirma. Deputado, eu não vou permitir ele a Vossa apenas Excelência reafirma que de cobras permanecer no debate. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro.
Senhor presidente, senhores deputados, às vezes eu consigo me surpreender com essa casa. Em determinados momentos, ela é capaz de ações tão grandes que suplantam qualquer expectativa, como foi o caso das votações dos projetos que regularizavam os condomínios, como foi o caso do projeto que tratava das eleições diretas nas escolas. Então, esses são momentos de auge nessa casa. Ela chega ao auge quando ela busca o entendimento, quando ela busca a concórdia, quando ela mostra que todos os lados e todos têm algo a contribuir. Mas tem um outro momento nessa casa que me deixa profundamente decepcionado. Mas profundamente mesmo decepcionado. É quando as questões maiores estão a incomodar a sociedade do Distrito Federal e essa casa começa a olhar para o próprio umbigo. E aí, senhores parlamentares, eu acho que isso dói em todos. Hoje a sociedade discute a continuidade das obras públicas. Hoje a sociedade discute a viabilidade do Estado, a forma com que queremos a nossa cidade, qual o futuro que podemos construir daqui para frente no Distrito Federal. Em determinado momento, parece que a gente sai desse contexto, se retira desse universo, deixa de estar inserido nesse grau de responsabilidade e começamos a distorcer as coisas e a pensar pequeno. Pensar muito pequeno. Eu acho que a sessão de hoje da Câmara, até então, em nada está contribuindo para o processo que se avizinha, para os grandes temas do Distrito Federal. E eu queria fazer uma sugestão a cada um dos meus pares. A cada um dos meus pares. Que tivesse a oportunidade de voltar um pouquinho no tempo. Aliás, não é nem voltar no tempo. É de voltar ao jornal do Correio Brasiliense, o editorial de domingo. Até para que a gente pudesse se concentrar na responsabilidade que pesa sobre essa casa. E uma outra coisa importante desse editorial é que governabilidade não está nem de um lado, nem do outro, isoladamente. Está na mão de todos nós. Que a cidade que queremos construir está na mão de todos, e não na mão da oposição ou da situação. E que todos nós devemos nos debruçar com afinco, independente de paixões, sobre as questões maiores do Distrito Federal. Ao continuarmos olhando apenas para o umbigo, não vamos construir processo nenhum. Aliás, até vamos. Vamos construir um processo de destruição permanente dessa casa, ao invés de contribuir para que a sociedade seja bem representada e que seus legítimos interesses estejam aqui sendo defendidos permanentemente, porque essa é uma obra que cabe não a um parlamentar isoladamente, mas cabe a todos indistintamente. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Filipe. Obrigado. Senhor presidente, eu solicitaria a Vossa Excelência a transcrição, a permissão para transcrever os anais dessa casa, um artigo publicado no Correio Brasiliense, Oposição versus Omissão, de autoria do deputado Luiz Estevam. E recomendaria, inclusive, a leitura, que, por feliz coincidência, inclusive, faz parte, inclusive, da página da linha editorial do próprio jornal. A presidência acata e determinará a transcrição nos atos do artigo solicitado. Concedo a palavra ao deputado Benício Tavares. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de lamentar a discussão dessa manhã
em que estamos nos debruçando por um assunto que eu esperava que já tivesse, pelo menos, morrido entre nós, que é essa fatídica sessão de Samambaia. Eu acho lamentável que a gente volte a esse assunto, e principalmente numa semana que eu acredito que temas de muito maior relevância estão em pauta, e infelizmente nós ficamos discutindo a essa sessão de Samambaia. E, obviamente, eu gostaria de me reportar algumas palavras aqui proferidas sobre cobras, sobre venenos, sobre uma série de bichos que estão sendo citados aqui, e a gente sabe que muitas vezes as pessoas sonham no fim de semana com esses bichos e chegam aqui na segunda-feira para soltar essa bicharada aqui no plenário. E eu creio que nós precisamos ter um pouco também de reflexo dentro do pensamento que a gente pretende dar a essa casa. Quer dizer, eu acho que as acusações precisam ser num plano, quer dizer, de nível, principalmente porque nós estamos discutindo projetos que eu acho que para a população são muito mais importantes do que trazer essa bicharada à tona novamente. Eu acho que discutir o IPTU, quer dizer, discutir o IPVA, discutir a questão do teto do servidor, discutir a questão do ICMS, da energia, são projetos maiores, são projetos que, no meu modo de entender, é a ótica da discussão dessa semana. Nós estamos a 5 dias do encerramento do ano legislativo e a gente ficar debatendo sobre a sessão de Samambaia, eu acho que poderia deixarmos para o recesso, porque já o recesso é um período onde a gente não teria um grande trabalho. Então, eu faço esse apelo aos nossos companheiros, vamos discutir os projetos da cidade, que estão aí nos jornais todos os dias, ao invés de trazer para o plenário essas discussões sobre cobra, sobre veneno, sobre bicho e essa bicharada toda que a gente está vendo na cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a deputada Maninha. Eu estava quase convencida de não falar, mas, diante do apelo do deputado Benício, eu achei que deveria falar. Eu acho, deputado, que os bichos que chegam a esta casa e que passam a ser discutidos, ao invés de serem discutidos outros assuntos, na verdade, é um reflexo de algumas atitudes que são tomadas aqui dentro e que, na verdade, se nós formos analisar, nós veremos que esse plenário, às vezes, se torna um zoológico. E é necessário que, dentro desse zoológico, a gente consiga restabelecer algumas verdades. Eu diria que o assunto de Samambaia, ele poderia estar encerrado, se não houvesse, por parte de alguns, a deturpação das verdades do que ali aconteceu. A gente ouve aqui agressão a servidores dessa casa, e não foi a primeira agressão, a doutora Fontinelli, mas também a própria segurança dessa casa, quando, se não me falha a memória, a doutora Fontinelli, inclusive, veio para essa casa através das vossas mãos. E hoje se diz aqui que a doutora Fontinelli é uma funcionária subserviente e que está a serviço de interesses escusos. Isso não é verdade. Nós não podemos estar aqui afirmando que os funcionários dessa casa cumprem aqui um papel, que é o papel de servir a determinados deputados. Todos eles estão aqui à disposição do trabalho dessa casa. E até esse momento, eu que convivi com a doutora Fontinelli durante longo tempo no trabalho da CPI dos condomínios irregulares, atesto aqui a dedicação e a competência dessa funcionária, como também o corpo de segurança desta casa. Em nenhum momento eu vi nenhum funcionário desta área sendo conivente com qualquer situação que viesse a desabonar a sua vida profissional. Então, eu gostaria de dizer que nós devemos recuperar
algumas coisas dentro desse plenário. Nós não podemos estar utilizando de falsas verdades para poder afirmar aquilo que nós gostaríamos de afirmar. E não é verdade também que a sessão de Samambaia teve o comportamento que foi colocado pela imprensa através de nota paga pelo PMDB. Nós presenciamos aquela sessão, nós estivemos lá dentro e nós podemos afirmar que não é verdade a versão que se passa dos fatos. Como disse aqui um deputado, nenhum deputado do PMDB foi chamado a depor. E eu também não fui chamada a depor. Portanto, não houve parcialidade nos depoimentos. E se torna aqui uma versão como se fosse a versão correta. Portanto, eu acho que esta casa tem a obrigação, não só moral como política, de esclarecer o que aconteceu em Samambaia. Porque a cada discussão que se faz aqui no plenário, nós ouvimos dizer que os fatos serão mostrados, que há uma verdade escondida por trás dos fatos. Que verdade é essa? Por que não apareceu até agora? Por que se necessita o aprofundamento dessa discussão para se saber? Foi filmado, foi mostrado a toda a população o que aconteceu. Há alguma coisa mais escondida? Por que não aparece? Aonde está o fato verdadeiro que nenhum deputado é capaz de mostrar aqui nas nossas sessões? Eu gostaria, então, de dizer, lamento muito que a cada sessão se traga aqui a discussão dessa forma, mas eu acho que a presidência dessa casa e a mesa diretora dispõem de material suficiente para trazer a verdade que todos afirmam que não é verdade. Então, eu gostaria, senhor presidente, de solicitar à mesa diretora dessa casa que, de uma vez por todas, apresentasse aquilo que foi a conclusão do inquérito instaurado e, inclusive, a conclusão do que foi o estudo das fitas que Vossa Excelência leu o laudo e apresentou aqui nessa sessão. Porque aí sim, de uma vez por todas, nós teríamos esclarecido os fatos que foram presenciados na sessão de Samambaia. Solicito ao deputado Edmar Pirineus que secretarie os trabalhos da sessão, porque iniciaremos agora a ordem do dia. Solicito ao deputado Edmar Pirineus que faça a leitura do item número 1 da ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Palavra, deputado Pirineus. Presidente, eu faço pela ordem, registrando a presença aí nessa casa dos carroceiros de Taguatinga, que tiveram seus animais apreendidos e vieram até essa casa pedir, como diz que o governo, através da Casa do Povo, que o governo resolva a questão da água, da baia, enfim, para que possa a população ter a tranquilidade, eles também. Ao mesmo tempo que registrar a presença aqui dos funcionários da CAESB, que estão em greve, que estão lutando por uma reivindicação salarial justa e quer a atenção de nós deputados, que interceda a favor dos funcionários que bem merece um salário digno, principalmente no fim do ano. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 1 da ordem do dia. Item número 1. Apreciação do veto total do projeto de lei 088/1095, que dispõe sobre normas para afastamento de servidores ao exterior. Autor, deputado Dilon Aires. Já foi apresentado o veto, já? O relator Dilon foi apresentado? Solicito que o deputado Marco Lima apresente relatório pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total aposto ao projeto de lei número 88/95, de 9 de fevereiro de 95, que dispõe sobre normas para afastamento de servidores do exterior. Com mensagem número 185, de 3 de novembro de 95, o governador do Distrito Federal comunica ao presidente desta Casa os motivos do veto total aposto ao projeto de lei em questão, nos termos do parágrafo 1º
do artigo 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal. A proposição em análise, de autoria do insigne deputado Odilon Aires, versa sobre o afastamento de servidores do governo do Distrito Federal ao exterior, tanto para estudo quanto a serviço. O projeto foi aprovado por esta augusta Casa em 4 de outubro do corrente ano, nos termos originais. Como motivos do veto, alenca o governador inconstitucionalidade por ferir o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 71 da Lei Orgânica do Distrito Federal, em contrariedade ao interesse público. Afirma o Executivo que a Câmara Legislativa exorbitou dos seus poderes ao iniciar o processo legislativo em assuntos relacionados a servidor público. Esta assertiva baseia-se no artigo 71, parágrafo 1º, 2º da Lei Orgânica Local, que reserva privativamente ao governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre, inciso 2º, servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Em relação à afronta ao interesse público, o chefe do Executivo assevera que a possibilidade de o servidor contemplado com bolsa de estudo em curso de pós-graduação ser cedido a outro órgão está em completa desarmonia com o Decreto 542, de 17/11/1966. Este sim atende aos interesses do serviço público e ao não permitir o afastamento retrocitado antes de período trabalhado igual ao do afastamento. Estas são as informações que consideramos indispensáveis para que esta Casa se pronuncie sobre a matéria. É o relatório. Passo a presidência ao deputado em discussão. Com a palavra o deputado Odilon Aires. Quer acabar com gasto? Vai acabar com gasto? Com gasto? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, o veto total ao projeto de lei 8895, que dispõe sobre normas para afastamento de servidores ao exterior, demonstra que o governo do Distrito Federal não tem preocupação com a legalidade da despesa pública no Distrito Federal. Não existe no governo do Distrito Federal normas disciplinares de viagem ao exterior. Haja vista aí as excursões todos os dias dos seus apadrinhados do governo do Distrito Federal, gastos exorbitantes, denunciado até por um deputado do PPS, da Câmara Federal, de gasto do senhor governador, da sua equipe, um aliado de vocês, que denuncia gastos para viagem ao exterior, viagem sem nenhum propósito, viagem sem nenhum interesse político para o Distrito Federal. E o senhor governador demonstrou no seu veto o interesse que ele tem de deixar continuando esse povo viajando. Por outro lado, ele diz que não paga servidor público, não paga o 13º salário em dia, não paga o abono pecuniário, mas quer recurso definido para viagens. E sim, viajar quem? Viajar os seus amigos, viajar os seus apadrinhados, viajar a cúpula do governo do Distrito Federal e não o trabalhador comum que tem uma vida totalmente discriminada dentro do governo do Distrito Federal. Eu faço apelo à bancada do PMDB que vote não a este veto. Muito obrigado. Passa a presidência para o deputado Edmar Pirineus, enquanto concedo a palavra ao deputado Luiz Estevam. Presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto do deputado Odilon Aires é um projeto muito útil. Porque se os servidores, quando fizessem suas viagens ao exterior, recebendo suas gordas diárias, tivessem que prestar conta dos seus gastos, talvez uma deputada desta Câmara Legislativa tivesse tido a hombridade de devolver
parte do dinheiro que recebeu para custear sua viagem à China, já que, enquanto esteve na China, hospedou-se não em hotéis, não gastou dinheiro com grande parte da sua própria alimentação, já que ficou hospedada em casa de pessoas brasileiras que estavam residindo naquele